Aprender mais rápido é o sonho de qualquer pessoa e pode te ajudar em diversas áreas da sua vida. Mas, infelizmente, na escola a gente não aprende formas realmente eficientes de estudar e aprender, coisas que o nosso cérebro não resista, entende? E hoje eu tô aqui para falar sobre isso. Uma forma de aprender que vai te fazer falar inglês em 6 meses. Mas antes, deixa eu me apresentar melhor. Meu nome é Samuel Carlos, sou professor de inglês e venho desde os meus 5 anos estudando o idioma e desde os meus 17 anos tenho dado aulas de inglês, tanto particulares quanto em turma. E um marco que impressionou as pessoas aqui ao redor é que todos os alunos que passassem por mim e seguissem minha proposta conquistavam o marco de aprender inglês em tempo recorde, com todos falando inglês em 6 meses. Bom, as pessoas ao redor falavam que eu fazia o impossível, mas eu como profissional tenho plena noção de que isso é uma receita, que se seguida da forma correta, com as medidas certas, faz com que qualquer pessoa consiga falar inglês em 6 meses. Primeiro, tudo nesse mundo é questão de modelagem. Como assim, professor? Tudo que é impossível e se torna possível parte da ideia de você observar o que está dando certo e reproduzir os princípios. Afinal, há um tempo muito distante atrás, coisas pesadas não voariam, nada além de passarinho poderia voar. Só que alguém olhou a forma que os passarinhos voavam e entendeu os princípios naturais por trás disso, reproduziu e o impossível se torna possível. Não tem segredo e não tem argumentos para isso. Modelagem. E quem que pode nos ensinar melhor sobre aprender idiomas? Simples. Crianças. Learn like a baby. Bebês, seres nem desenvolvidos ainda, vêm a um mundo onde não entendem nada do que ouvem e em pouco tempo conseguem se comunicar com a gente, através de princípios que eles colocam em prática e nem eles mesmos percebem, afinal são naturais. E hoje eu tô aqui para não apenas falar cada um desses princípios, mas também te entregar as ações baseadas nesses princípios que você pode aplicar hoje para mudar a sua realidade sobre aprender inglês. Você tá entendendo o que está sendo colocado na sua frente? A chance de aprender tão bem quanto uma criança novamente. O que você não seria capaz de aprender se pudesse aprender tão bem quanto quando você tinha 5, 6 anos de idade? Então, se você se achava velho demais para aprender a falar inglês, tá aqui a sua esperança. Vários dos meus alunos nem acreditavam que isso seria possível, até entrarem em sala de aula comigo, mudarem suas rotinas e, ao longo do tempo, perceberem que entendiam tudo que ouviam em séries, músicas ou até em pequenas conversações comigo. Era a mesma sensação quando me contavam animados de crianças que estão se alfabetizando e passam a ver o A, o B, o C por todo lugar que vão. O que você precisa para chegar novamente nisso, mas com o inglês? São 5 princípios e 7 ações. E se você hoje assistir esse vídeo até o final, você sai dele com sua mente mudada e a fórmula da fluência na sua mão. Ou melhor, na ponta da sua língua. E eu tô aqui disposto a te entregar todos eles de bandeja. Eu não quero te vender nada. Isso é literalmente o que eu uso dentro de sala de aula com os meus alunos. Eu só simplesmente tô cansado de ver um monte de curso popular que fala balela enganando vocês, fazendo vocês acreditar que vocês precisam de 4, 5, 6 anos para aprender a falar inglês. Gente, tem tanta coisa que vocês pensam e não faz sentido e vocês nunca pararam para refletir. Por isso que vocês não têm acesso a esses 5 princípios que estão dentro de algo natural, que está dentro de algo que você já realizou na sua vida para aprender o português. Então, antes de entregar esses 7 princípios para você, agora eu quero só quebrar 2 mitos que as pessoas têm quando se trata de aprender inglês. O primeiro mito é que se trata de idade, de talento, que não é um algo para você. Gente, sinceramente, deixa eu contar uma história pra vocês de quando eu comecei como professor. Bom, uma das minhas primeiras alunas foi um caso completamente fora da curva. Eu vou dar um nome fictício a ela, por privacidade, mas essa história é real e também me impressionou. Uma idosa, de 60 anos, decidiu que queria aprender a falar inglês. Entrou em contato comigo, tinha dentro do seu peito o sonho de viajar pra fora, então começou. Passou a ter aulas comigo 2 vezes por semana, então nós íamos, continuávamos e um dia ela me contou uma coisa. Eu sei o que você está pensando do outro lado. 60 anos? Quem que somos nós pra julgar? Eu quero que você me fale. Quem somos nós pra julgar? Você acha que as outras pessoas ao redor dela não falavam a mesma coisa? Ela me contou em uma aula que estava desanimada, estressada, que não conseguia focar.
porque o próprio neto dela ficava o tempo todo dizendo que ela estava perdendo dinheiro, perdendo tempo, que todo aquele esforço era inútil. E sabe o que aconteceu? Eu tive uma conversa séria com ela e apresentei esses 5 princípios. Ela ignorou o que todos os outros falavam, passou a continuar estudando as 2 vezes por semana, normalmente, ignorando tudo isso. E sabe o que aconteceu em 6 meses? Ela podia entender até 80% de tudo que eu conversava com ela. Falava sobre assuntos do seu interesse, conseguia orar, Dona Maria amava ir para a igreja, e todo mundo ao redor ficava perplexo vendo isso. Ficava, como que é possível? Simples. O que eu tô te apresentando aqui é natural, é inevitável. Talento não importa, idade não importa, nada importa além de você seguir os passos corretamente. E se você o seguir, você vai conseguir, como a Dona Maria, falar inglês em 6 meses. O segundo mito é, você precisa viajar para aprender a falar inglês. Meu, de onde vocês tiraram isso? Eu quero que você me responda uma pergunta simples. Um homem que tá se afogando consegue aprender a nadar? Não! Da mesma lógica, você dentro de um país que você nunca ouviu a língua é como um bebê no meio de uma roda de adultos tentando conversar. Você não entende nada, não faz sentido e tira sua direção. A imersão no idioma é algo que realmente pode te ajudar, mas ela por si só não tem utilidade, então deixem de se prender a essas coisas. Seguindo isso, quais são então os 5 princípios que crianças usam para aprender inglês? Eu vou te entregar agora, sem mais enrolação. Primeiro princípio, o princípio da relevância. Para a gente falar sobre esse princípio, a gente tem que passar por 4 palavras. Essas palavras são atenção, significado, relevância e memória. Nenhuma informação na sua vida que não passe por alguma dessas 4 palavras vai chegar perto de cair na sua memória. E nenhuma das que não passe exatamente por todas essas etapas cai na sua memória. Para você entender melhor isso, vem comigo numa história. E se a gente desse um passeio no parque? Então, nesse passeio, a gente dá algumas caminhadas, olha para o lado e percebe uma árvore. Nessa árvore a gente encontra alguns riscos. Talvez isso tenha sua atenção, talvez não. Mas uma coisa é óbvia, não tem significado. Não vai cair na sua memória. Então, seguindo nossa caminhada pelo parque, a gente anda, prestando atenção ao chão, que é importante andando num parque, a gente vê um buraco. Tomou nossa atenção, significado: desviar. Desviamos e isso não tem mais relevância na nossa vida. Em qualquer meia hora que se passar, a gente esquece essa informação. Mas a gente continua andando pelo parque. Então, a gente vê um urso. Ok, você tá prestando atenção. Tem significado. Pernas pra que te quero. É relevante. Vai de cara com sua sobrevivência. Não tem como não ser. Então é óbvio, isso vai cair na sua memória. É o tipo de história que você contaria até pros seus netos. Agora, vem comigo numa lógica. Se tem a ver com os seus objetivos pessoais, se tem a ver com o seu trabalho, se tem a ver com a viagem dos seus sonhos, com o seu filho, é relevante pra você? Toma sua atenção? Tem algum significado? É óbvio que tem. Eu vejo alunos que têm objetivos profissionais, querendo se desenvolver no mercado, já trabalhando em empresas onde tem pessoas a lote ao seu redor que falam inglês, tentando em cursos tradicionais aprender através de papel, caneta e verbo to be por meses. Não vai funcionar. Gente, dentro do seu trabalho, vocês têm pessoas que podem te ajudar, vocês têm formas de ter o vocabulário do inglês através de coisas relevantes para você. Dentro dos meus cursos particulares, a gente trabalha com vocabulário personalizado, com roteiros de estudos feitos para o objetivo do aluno. Seja qual empresa ele trabalhe, seja qual área ele empenhe, a gente tem essa preocupação porque como você vai aprender inglês com blá blá blá, balela, coisas que você não vai usar. Da mesma forma, você que se interessou pelo inglês através de músicas, jogos, séries e filmes, e tinha toda aquela magia no idioma, começa a entrar em algum cursinho por aí e pensa, cadê toda essa magia? Pois é, essa magia estava na relevância que o idioma tinha para você. O que nos leva ao segundo princípio que você tem que ter em mente ao aprender a falar inglês. Segundo princípio, inglês é ferramenta. A use. O princípio da urgência e valor. Vem comigo numa lógica, a lógica das ferramentas, tal como eu disse lá atrás. Quando uma ferramenta é útil para você, usual no seu dia a dia, é muito mais fácil você se recordar do nome dela e saber usar ela bem. Se eu comento aqui sobre martelo, prego, todo mundo sabe sobre o que eu tô falando. Se eu falo chave de fenda, já vai descendo o número de pessoas. E se eu falo chave Phillips, menos ainda sabem. Algumas já ouviram o nome, mas
não sabem sobre o que eu tô falando. E é dessa forma que se funciona um idioma. Da mesma maneira, o que eu não falo, como que eu vou ter acesso? Eu preciso ter coisas que me ajudem, tenham valor pra mim. Você entende essa lógica melhor se você se põe nessa situação. Imagina que por algum motivo você tá fora do Brasil, na casa de um amigo, às 00:30, morrendo de fome. Seu celular descarregado e você não encontra o carregador. O seu amigo deixou a porta fechada porque disse que voltava já já. Mas ele tá demorando. Você encontra um folheto de uma pizzaria na mesa da cozinha. Ok, você olha, não entende metade dos sabores, mas eu te garanto uma coisa. Em algumas horas, pelo menos fluente em pedir pizzas você se torna. Você conseguiria porque você usou o inglês como uma ferramenta para ter seus pedidos atendidos, uma ferramenta para criar valor. O que leva a gente para o terceiro princípio. Primeiro, você entende a mensagem. Então, automaticamente você aprende a língua. Isso é inconsciente e inspirado na forma que bebês aprendem a falar. Quando você ouve tons e tons do português, quando criança, repetidas vezes, você começa a associar as coisas que você ouve ao que você vê, até um ponto que você reproduz. Isso é tão real que esse método que eu tô te apresentando aqui é um método que vem sido estudado há 30 anos. É algo recente, é algo novo. E é óbvio que todos esses cursos populares por aí iriam odiar, se atualizar e vir a esse método também. Afinal, a gente vê que isso tem trago mudanças para o nosso mundo. Eu tenho um estudo que eu quero mostrar para vocês, para se você ainda tem alguma dúvida se isso funciona. Olha só. As barras roxas representam pessoas que tentaram aprender inglês com o inglês tradicional, com os cursinhos populares que a gente já conhece, mais do mesmo. Todos os testes são provas mundialmente reconhecidas. Enquanto as barras verdes mostram as pessoas que aprenderam através desse método que eu tô te apresentando e fizeram essas mesmas provas. Learn like a baby. É a forma que eu apelidei essa estratégia que você vai usar para aprender inglês em tempo recorde. São fatos. Isso funciona. Já funcionou uma vez na sua vida e está prestes a movimentar uma grande mudança em tudo que você imagina. Afinal, aprender inglês não é só ficar acumulando conhecimento num caderno, é a prática. E como que a gente pode estimular a prática para que a gente possa ter o mesmo efeito que crianças têm? Olha só, a primeira coisa que eu gosto de falar é que aprender um idioma é tipo um treino funcional. Isso, igual CrossFit, se você pratica ou se recorda pelo nome. O que leva a gente pro quarto princípio. Aprender inglês é treino fisiológico. Falar é algo que trabalha músculos. Você tem 43 músculos só no seu rosto. E falar consiste em movimentar esses músculos de uma forma que você reproduza sons que outras pessoas entendam. Isso é quase um esporte e você é profissional nele, pelo menos quando se trata de português. Então como que a gente vai trazer o mesmo efeito no inglês? É simples, se vocês estão repetindo até sentir as suas bochechas doerem, vocês estão no caminho certo. Então, vamos falar até a falha, porque se importar com como o rosto se movimenta é mais importante até do que como as coisas soam. E o quinto e último princípio, como você se sente importa. Se respeite. Se você tá estressado, cansado, sem foco e decide tomar uma sessão de estudo, você não vai ter bons resultados e vai até ficar achando aquilo no próximo dia uma tarefa chata. Mas se você tá feliz, relaxado, tranquilo, em estado de curiosidade, você tem tudo para ter uma sessão que renda. Afinal, periodizar é o que vai diferenciar o seu resultado de pessoas que estão forçando algo que o próprio corpo diz não. Então, fica como último e mais importante conselho. E agora, quais são as 7 ações baseadas nesses 5 princípios que vão te fazer falar inglês em 6 meses? E você vai aplicar elas a partir de hoje. Presta atenção nisso. A partir do dia de hoje, você pode começar a mudar sua realidade e tomar uma atitude contra esse objetivo. Porque se você tá aqui, você sabe o que o inglês oferece. Eu não preciso ficar enchendo linguiça, falando que isso vai te fazer ter salários maiores, viagens pra fora. Vamos parar de procrastinar. Eu tô aqui para te dar 7 ações que vão te fazer aprender a falar em tempo recorde. Então, presta atenção. E se você realmente pensa em aplicar isso sozinho, eu recomendo que você grave a tela, porque eu não sei por quanto tempo eu vou deixar esse conteúdo na internet, por quanto tempo vai ser gratuito, e eu acho que se você vai precisar, fica a dica. Isso é um conteúdo de valor, que você não encontra com facilidade na internet, principalmente no nosso idioma. E além de tudo, é um segredo guardado a 7 chaves, porque há 30 anos, jogadores, atores, atrizes e artistas estão aprendendo dessa maneira, e você achando que inglês não é pro seu bico. Então, presta atenção.
Vamos começar. Primeira ação, escute muito. Listening é uma das habilidades mais importantes do inglês, a capacidade de ouvir. Eu chamo isso de lavagem cerebral. Você coloca o seu cérebro num contexto onde você ouve tons e tons da língua, em músicas, séries, filmes, até que você passe a reparar as coincidências. Por que aquela palavra se repete naquele momento? E ali, só observando, você aprende muita coisa, tal quando você fez quando era criança. Percebe isso? O que nos leva, da mesma maneira, à segunda ação. Significado primeiro, tradução depois. Como assim, teacher? É simples. Você não precisa ficar, como que eu falo isso? Você tem que entender as coisas por trás. Você tem que entender o idioma através da forma que eu falo. Afinal, se eu olho pra você e falo, I am angry, I don't wanna talk with you anymore, please don't talk with me. Você entende a mensagem, não entende? É óbvio, mesmo eu entendendo uma palavra. Ou se eu falo, I am so hungry, I need to eat something, do you know? Você também entende a mensagem, e você não precisa entender perfeitamente o que eu falo para compreender a mensagem. E isso, com a repetição, faz com que você consiga chegar lá. O que nos leva à terceira ação. Mistura! Aprender inglês é um processo criativo, não é sobre ficar acumulando conhecimento, só se você quiser se tornar um professor como eu. Então, o que você vai fazer? Pensa nisso, olha essa continha. Se você tem 10 verbos, se você tem 10 objetos, coisas, o que seja, lugares em inglês que você saiba falar, 10 características, você pode formar 1000 frases. E o mais engraçado é que se eu começar a citar aqui alguns verbos, por exemplo, vocês sabem o significado. Então eu começo com love, like, sleep, play. E por que vocês não vão atrás dos demais? Eu poderia entregar os 10 de bandeja, mas vocês têm meio caminho andado. Se eu sigo falando sobre objetos, lugares, coisas que sejam water, car, cell phone. Gente, a verdade é que a gente está super conectado com o inglês. E o que nos falta é entender por que a gente não consegue falar. Então, se você já está nesse ponto, você chegou à quinta e mais importante ação. Arranje um padrinho do idioma. O que é um padrinho do idioma, professor? Você por acaso já viu uma mãe conversando com um filho no meio de uma festa de família? E a mãe fala com o filho como se ele estivesse falando perfeitamente. E a criança se comunicando daquela maneira toda confusa, errando as palavras, e ela sabe exatamente o que ela quer. Isso cria um ambiente seguro para a criança aprender a falar sem medo de errar. O padrinho do idioma, tal como o pai e mãe conversando com o filho, usa de gestos para conversar, fala devagar. E existem algumas regras por trás dele, que eu tô para te apresentar agora. Então, para você arranjar um padrinho do idioma, as 4 regras são: primeira, ele se esforça para entender tudo o que você diz. Segunda regra, ele nunca te corrige. Então, professor, eu vou ficar falando errado a vida toda. Não é isso, calma. Terceira regra, tal como uma mãe falando com o filho, ele confirma que entendeu o que você disse, falando a forma correta do que você tentou dizer. Então o filho diz pra mãe, mãe, eu quero coate. E a mãe responde, você quer o chocolate, filho? E dessa forma, ele é corrigido sem pressão alguma e parte a entender a forma correta de falar. Quarta e última regra, ele se comunica com vocabulário simples que você entende. E sempre que vai apresentar novas palavras, te explica o que está tentando ser dito. Tudo bem? Olha só como a gente já tá perto da 7ª ação. A 6ª e penúltima ação agora vai ser copiar as caretas do seu padrinho ou professor. Copiar as caretas, professor. Você tem músculos na cara, certo? E a gente vai treinar eles até a falha. Que forma melhor, se não aquela velha premissa do professor que ensina dessa forma aqui? How are you? Não é pra te zoar ou tratar você como uma criança. É pra que você possa copiar o movimento e quando você numa situação cotidiana precisar falar inglês, a forma que seu rosto se movimenta seja natural. Tudo isso é como um treino. Copie as caretas sem ter vergonha de parecer um bobão. Afinal, todo mundo dentro de sala de aula tá tentando fazer o mesmo que você. E agora, 7ª e última ação. Essa 7ª ação é um divisor de mares. E quando as pessoas se tocam disso, elas ficam chocadas. Para de tentar aprender traduzindo. Eu vou te dar a técnica mestre para você passar a aprender inglês. Eu gosto de chamar isso de conexão direta. Vamos lá. Quando eu falo de fogo, você não consegue ouvir o ruído de algo queimando? Sentir o cheiro de queimado, de fumaça, o calor? Por que isso acontece?
Porque a gente não aprende o que significa o quê. A gente associa palavras a lembranças, imagens, sentimentos, emoções e sensações. Resumindo, sabe do que se trata aprender um idioma? Dá um novo nome a informações que você já tem na sua cabeça. Qual seria a dificuldade de lembrar de todas essas coisas do fogo se eu falo fire? É sobre associar. Tudo que você precisa já tá aí dentro. E agora, você só tem que dar um outro nome. Então, existem 5 princípios e 7 ações baseadas nesses princípios que fazem com que você fale inglês em 6 meses. O que você vai fazer com essa informação? Sabendo que se você começar hoje, em 6 meses, marca no seu calendário que dia é hoje que você está vendo esse vídeo, você estaria falando inglês. 6 meses. E você tem 2 caminhos. Daqui a 6 meses, pode ser você realizado, com a língua dos seus sonhos te ajudando a conquistar o seu futuro. E daqui a 6 meses, pode ser você dando de cara com esse anúncio, pensando como novamente você deixou escorrer pelos seus dedos. É isso que você quer? Eu sei que não. Então, eu tenho um convite pra você. Eu quero fazer um programa especial para que nada mais seja empecilho nesse ano, para que você consiga sair dele falando inglês. Algo novo. Vamos direto ao ponto. Aulas de inglês ao vivo. Quantas vezes por semana? Você mesmo escolhe. Um roteiro de estudos exclusivo, personalizado, adaptado à sua rotina, com estratégias únicas, necessárias para que você possa ter esse tipo de resultado. Plantão de dúvidas semanal, para que você possa sanar todas as suas perguntas e, além de tudo, ter ajuda na lição de casa e poder ter um padrinho do idioma à sua disposição também. E aí, você topa? Eu acho que eu esqueci só um detalhe. Tudo isso com certificado de conclusão e pelo melhor valor do mercado. Eu quero, antes de continuar, falar o seguinte. Se você hoje deseja se tornar meu aluno e vir falar comigo, caso você conheceu o meu trabalho através desse vídeo, pode me dizer. E eu tô disposto a pagar todo o seu material. O seu material do aluno vai ser gratuito. Eu quero facilitar o seu caminho até a fluência. Eu tô aqui para te ajudar. Mas não só isso. Isso não é o algo especial que eu havia dito. Afinal, qualquer curso popular faria isso e vocês perceberam que eu odeio o tradicional. O algo especial que eu queria falar é que eu tô abrindo vagas de bolsa. Exatamente 52 vagas de bolsa para as minhas aulas em turma. Eu conversei com minha equipe e coloquei na ponta do lápis quantas pessoas eu poderia ajudar se eu desse o meu máximo. Eles disseram que eu tô quase pagando por essas pessoas aqui, mas eu não quero saber. Eu quero poder mudar a sua realidade. E para ser sincero, essas 52 vagas vão sair num estalo. Eu gosto de pessoas que agem rápido. A gente sabe. Pessoas que mudam o mundo são pessoas que tomam atitudes quando a vida dá essas oportunidades. Então, se você deseja, é a sua hora. E, só relembrando, e não só você que conseguiu uma dessas bolsas tá de cara com uma oportunidade única, mas você também que, se infelizmente não conseguir, eu tenho uma promessa de segurança pra você. Você falando inglês em 6 meses ou seu dinheiro de volta. Bom, se você deseja falar comigo, é só clicar no ícone abaixo. Nele você encontra escrito Ready to Talk. Isso significa preparado para falar. E se essa é a sua condição, é só clicar e vir falar comigo. Eu te espero no WhatsApp.